Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao PlenaCast e hoje a gente inicia o episódio 12. Isso mesmo, já estamos chegando no nosso terceiro mês de gravação, cara, isso é muito bacana. E sempre agradecendo a Vox2U, né, que é a grande patrocinadora desse podcast, né, a maior escola de oratória da América Latina. Isso mesmo. E se você pensa que oratória é só aprender a falar melhor, cara, você está muito enganado. Quando você entra numa escola de oratória, você desenvolve não só a sua fala, como se comportar em público, como se portar em uma reunião, como apresentar um seminário, como se desenvolver melhor dentro de algum espaço com várias pessoas. Então isso auxilia você em vários aspectos da sua vida. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Augusto Dias, eu sou mentor e hipnoterapeuta focado em síndrome de burnout. Então você que está aí sofrendo com burnout, com esgotamento profissional, tendo vários desafios e dificuldades aí no seu trabalho, eu sou especialista nessa área e ajudo pessoas a vencerem essa etapa. E hoje estou aqui com um grande convidado, parceiro aí de caminhada também, né, que é o Samuel. Vou apresentar ele agora um pouquinho para vocês, que eu tô com uma colinha também, porque é tanta especialização aqui que nem de cabeça a gente grava aqui primeiro. Mas o Samuel, ele é graduado em psicologia pela FSMA aqui em Macaé. Ele é pós-graduado em Psicologia Humanista Existencial pelo ISICENSA, pós-graduado em Psicologia Hospitalar pela FAVENE, também tem curso de especialização em PNL e especialização em transtorno de ansiedade e depressão, também pela FAVENE. Então, seja muito bem-vindo, Samuel. Que honra, que honra. Excelente dia a todos, né? E grato primeiramente ao Plenamente Instituto, né, que nos proporciona essa live. E excelente dia, Augusto. Estamos aqui também com a esposa Dos bastidores, né, na assistência técnica, compondo aqui essa incrível live. E fazem aí, vocês que não conhecem o casal, é um casal maravilhoso. Grato pelo convite, Instituto Plenamente. Augusto, obrigado pelo carinho, pelo convite. Espero que aqui tenhamos uma conversa produtiva de inteligência emocional, que eu possa crescer junto com você. Muito bem, muito bem. Cara, então assim, dentro das suas formações, antes da gente falar um pouco do seu foco, né, do que você faz exatamente dentro do seu consultório, com os seus pacientes, eu queria te fazer uma pergunta e até pedir para que você conte um pouco da sua história. Sim. Porque a gente não nasce terapeuta, mas a gente vai desenvolvendo isso conforme os anos vão passando, com experiências, com vivências, com eventos que vão acontecendo na nossa vida que vão levando a gente a querer seguir nesse lado de ajudar pessoas, de transformar vidas. Conta um pouco como que foi a sua trajetória até você se tornar psicólogo e tudo que você passou um pouco pra gente conhecer melhor. Sim, primeiramente eu sou peça rara, né? Eu sou macaense. Somos dois. Dois? Somos dois. Então temos que fazer aqui uma comemoração, porque é algo Nascido raro. e criado, né? cara. É algo raro achar um macaense. É verdade. E a gente gosta de trabalhar, viu? Eles têm uma fama aqui que a gente não gosta de trabalhar, Tem mesmo. mas macaense trabalha muito. Macaense trabalha muito. Por que aconteceu essa fama? Você sabe por quê? Não sei. Quando veio o advento da Petrobras para Macaé, a mão de obra dos macaenses não dava conta. É verdade. Aí veio os de fora, os baianos, que eu amo tanto, enfim, o pessoal de Fortaleza, do Ceará, os cariocas e por aí vai. Então a gente pegou essa fama, pô, vocês não dão conta do trabalho, então a gente veio fazer para vocês? Não, a gente gosta de trabalhar bastante, macaense trabalha, tá bom? Mas, enfim, eu vim de uma família simples, né? Os meus pais, eles, quando casaram, moravam ainda no estado do Espírito Santo, vieram para Macaé e passaram por muita dificuldade, né? O primeiro fogão da minha mãe, quando casou, era tijolo. A primeira panela dela era uma lata de Neston. Aí veio meu irmão, Gabriel, depois veio a Débora, né? E minha mãe passou a frequentar a igreja evangélica, tanto ela quanto meu pai. E um dia, só comendo feijão com batata,
Só tinha isso. Minha mãe foi na igreja, e na linguagem cristã, evangélica, eu vou buscar a palavra. Vou falar com Deus para Deus conversar comigo e me dar uma resposta, porque isso está muito difícil. E ela foi na igreja e na palavra veio 1 Samuel, capítulo 2, Cântico de Ana. Uhum. E na palavra, segundo a minha mãe, dizia assim: hoje entrou alguém aqui aflito, a miséria está na sua casa, mas eu estou sentindo falta de um choro de uma criança na igreja. E foi dito assim: enquanto Samuel não nascer, a prosperidade não entra na sua casa. Caraca. Quando minha mãe chegou em casa, minha mãe disse, meu pai não tinha ido na igreja, né? Minha mãe chegou e falou assim pro meu pai: João, Deus está mandando a gente ter mais um filho. Meu pai quase matou ela, né? Você tá louco? Ele tá comendo feijão com batata? Como assim ter mais um filho? Ela falou assim: eu não sei o que minha mãe arrumou com meu pai, mas ela deu um jeito de engravidar. Muito bom. Aí já veio o nome Samuel, né? Porque veio da palavra. Uhum. Só que quando eu nasci, chegou em dado período, assim, eu devia estar aí com uns 7, 8 meses, e ainda comendo folha de feijão com batata. Uhum. Eu comecei a ficar muito mal. Minha mãe me levou no hospital. E o médico virou para minha mãe e falou assim: o Samuel está com anemia profunda. Uhum. Aí deu uma lista desse tamanho de medicação. Minha mãe não tinha dinheiro. Minha mãe pegou aquela receita, jogou fora. Na conversa dela, na intimidade dela com Deus, cobrou a Deus, né? Falou que a prosperidade é vir do Samuel, cadê a prosperidade? Uhum. E ela foi me enchendo de folha de batata com feijão. Durante um mês, o médico pediu para eu retornar lá. Quando ela me retornava, eu estava desse tamanho, uma bola, Uhum. né? O médico me examinou, tirou meu sangue e tal, e olhou para minha mãe e falou assim: para com as medicações do Samuel, porque ele já está muito bom. Então eu nasci nessa dificuldade, sabe? Uhum. Na minha infância, minha mãe tinha muito desejo que eu estudasse na Salesiana, Uhum. na escola, Uhum. só que ela não tinha condição de pagar, né? E eu sempre... Por que eu estou dizendo isso, dessas dificuldades? Porque eu quero entrar sobre a dor e o sofrimento que faz parte da existência. Uhum. E o meu objetivo aqui não é dramatizar a minha vida ou me auto-vitimizar. É para mostrar para você que passou por sofrimento. Se a gente sair na rua e perguntar para qualquer pessoa: já sofreu? Já sofreu. Uhum. Então faz parte da existência. Então o desejo da minha mãe era esse, mas eu fui estudar em escola pública. Chegou um momento que, sempre desejando estudar, fui estudar, fiz técnico em enfermagem, trabalhei na enfermagem há um tempo. Uhum. Só que eu não estava confortável com isso, né? Amo a enfermagem, adoro, aqui meu respeito pelos enfermeiros, os técnicos de enfermagem, é uma profissão excelente, mas eu queria evoluir, né? Não era o meu campo. Quando eu comecei a observar que grandes questões do paciente eram questões psicossomáticas, ou seja, minha psique somatizava em meu corpo, e por isso que o paciente estava no hospital, Uhum. e que aquele paciente estava muito carente. E eu lembro que no hospital, o meu apelido era... Eu lembro que meus colegas falavam assim: Samuel, na próxima encarnação, você vai vir como uma pipa, de tanto que você voa no plantão. Por quê? Eu ficava dentro do quarto do paciente conversando com ele, adorava ouvir o paciente. E aquilo fazia ele muito bem, né? Uhum. Com o tempo eu fui observando que a psicologia, que era a minha vibe, né? E eu comecei a cursar psicologia. Então eu estava desconfortável em um âmbito ali que era o técnico de enfermagem, mas a questão é: o que eu estou fazendo mediante o meu desconforto, porque eu não comparo a minha vida com a de ninguém. Deixa eu só te cortar um Sim. pouquinho. Nessa época, você cursou técnico de enfermagem. Sim. Provavelmente fez ali, não sei como é que se chama, se é uma residência, um estágio, alguma coisa, e começou a trabalhar com isso. Sim. Né? Qual que era a sua idade, mais ou menos, nessa época? Eu tinha em torno de 17 anos. 17 anos. 17 para 18. Então foi mais ou menos aí que você começou a ver que tinha um psicólogo perdido aí dentro de você. Na verdade, eu comecei o meu sonho era medicina. Ah, tá. Só que eu tinha uma visão romântica da medicina. Uhum. A visão de filme e de novela. Uhum.
Quando eu comecei, eu pensei o seguinte, não tenho condição de pagar uma faculdade de medicina. Comecei a fazer um preparatório de medicina. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela fez 7 vezes o Enem, na 7ª ela passou. Eu estava com esse mesmo tesão, com essa mesma vontade, enquanto eu tiver energia e força, eu vou fazer o Enem até passar. Entendi. Só que, paralelo a isso, nesse inteirinho, eu comecei a fazer o técnico de enfermagem. Falei, eu vou entrar na área da saúde para saber como é que é a rotina, né? Fiz o técnico de enfermagem até para ganhar alguma coisa. Sim. Quando eu comecei a trabalhar no hospital, eu vi a rotina do médico, não era aquela visão romântica de novela, de filme. Eu não gostei disso. Certo. Falei, não é o meu perfil. Foi aí que nasceu a psicologia, nasceu o desejo pela psicologia. Foram 6 anos, né, de psicologia. Na verdade, a graduação dura 5 anos, mas devido às dificuldades que eu tive, foram 6 anos. Respondi sua pergunta? Certo, perfeito. Quando, em alguns momentos, ali, quando eu não estava aguentando mais aquele ambiente, por mais que eu gostasse do que eu estava fazendo, eu queria algo diferente. Quando a ansiedade me envolvia, você vai continuar isso, vai continuar fazendo isso, eu respondia para a minha ansiedade. Mas eu estou fazendo uma graduação de psicologia, né? Um dia eu saio daqui. Então, na verdade, o incômodo do ansioso está sobre algo que ele está vivendo, mas, na verdade, a questão é, eu não foco nas consequências, que são os sintomas, mas sim a causa. Perfeito. Né? O que eu estou fazendo para mudar? Então, quando a ansiedade me atacava, eu respondia para a ansiedade. Não, um dia eu termino a faculdade de psicologia. Né? Eu lembro de muita dificuldade. Quando eu saía do plantão, eu ia a pé para a faculdade. Eu era o atrasildo na faculdade. Eu começava às 18h40, eu chegava às 20 horas. Porque o plantão terminava às 19h. Até eu chegar. ia a pé, chegava na faculdade atrasado, terminava a faculdade às 22 horas, pegava esses ônibus da City, apertado. Quando esses ônibus estavam super apertado, ao invés de eu reclamar, sabe? Nossa, que vida ruim e tal. Na verdade, aquilo me dava uma força, sabe? Eu ressignificava aquilo no sentido assim, cara, eu agradeço por esse ônibus estar apertado, porque ele está me tirando da zona de conforto. E tira, hein? E tira. Ou seja, só me dava força para eu continuar estudando, não desanimar. E um dia eu falava dentro de mim assim, um dia, nunca mais eu vou andar de ônibus. Isso foi um gás para mim também muito grande, porque eu também fiz técnico, só que eu fiz técnica mecânica. O meu viés de terapeuta é muito diferente do seu, de como você iniciou nessa sua trajetória. Mas eu também passei por, um pouco parecido por isso que você passou. Eu fiz técnico mecânico, estava lá em Campos, fui fazer o Cefet lá em Campos, né? Aí eu... Isso morando em Macaé? Morava em Macaé. E nessa época, cara, era assim, pegava ônibus pra ir pro estágio, saía do estágio, pegava mais um ônibus pra ir pra academia, saía da academia, pegava mais um ônibus pra ir pro centro, aí chegava no centro, pegava um ônibus pra ir pra Campos. Né? Então minha vida era ônibus. Cara, eu lembro que eu fiz esse técnico com tanta vontade, cara. Quando eu terminei esse técnico, eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio. Quando eu voltei do intercâmbio, cara, eu entrei na multinacional, a primeira coisa foi pegar uma moto, tá ligado? Que eu não aguentava mais olhar pra andar de ônibus. Cara, mas é o que você falou. Quando a gente pega isso e cria uma motivação em cima disso, parece que a gente ganha um gás extra, né? Pra gente conquistar o que a gente quer, né? Porque se eu ficasse dentro do busão, porra, ter que ir pro estágio, pô, mais um dia, não aguento mais essa vida, de pegar ônibus, não sei o que. Cara, a gente vai direcionando o nosso pensamento só pro lado ruim, só porque é negativo. Agora, quando a gente tá ali dentro do busão, que é o que você falou, aí você fala assim, cara, eu vou terminar esse técnico, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comprar uma moto. Perfeito. Vou comprar uma moto. Claro que minha mãe me ajudou também a comprar uma moto, mas foi assim, sabe? Aquela conquista, aquela vitória. Sim. De, tipo, terminar o técnico, fazer o intercâmbio, sair do intercâmbio, entrar na multinacional com 3, 4 meses, pegar uma motinha. Porra, aquilo foi uma vitória, meu irmão.
que é um dos meus sucessos, eu digo assim, porque a gente não... E você já visualizava esse futuro? Demais, Mas demais. te dava gás, tá? Eu lembro que no dia que eu comprei a moto, eu botei aquela música do Paralamas do Sucesso, Vital e Sua Moto, e fiquei andando já até aconteceu com a minha esposa, eu ficava andando na cidade ouvindo essa música, cantando essa música alta. Valeu a pena. Porque pra mim foi bom. Era uma Fan 125, cara. Sim. Mas aquilo foi uma felicidade tão grande, cara. Você entendeu? Sim. É sensacional. E é o que você tá falando. Isso é muito gostoso, quando você estava ali passando aquela pressão, mas você visualizava o seu sonho. Eu sempre digo aos meus pacientes que parou de sonhar, pede para o Papai do Céu te buscar, vai te levar. Entendeu? Eu preciso sonhar. Esses dias, Gustavo, eu estive na casa... Augusto, perdão. Augusto, eu estive na casa de uma velhinha, 92 anos. Ela falou, meu filho, olha essa laje. Né, bateu essa laje tem uma semana, era o meu sonho. Ou seja, 92 anos estava sonhando. Uhum. Eu estou sonhando. Então o que nos move é o sonho. Então quando eu estava naquele ônibus apertado, ou assim como você passou suas dificuldades, aquilo me motivava ainda mais. Uhum. E o que é destrutivo? Eu me comparar com o outro. Uhum. Então, poxa, o Augusto, ele vai de carro para a faculdade, eu vou de ônibus. Né? Essa comparação não é sadia. Então, o que eu faço? Eu me comparo comigo mesmo. Uhum. Quem eu fui há 10 anos atrás? Evoluí. Quero evoluir mais? Quero. O que eu estou fazendo para evoluir mais? Uhum. Né? Responsabilidade minha. Enfim, nesse inteirinho, voltando um pouco atrás, antes da graduação, meu pai, quando eu tinha 12 anos, meu pai começou a urinar sangue e ele escondeu da família, não falou nada para ninguém. Uhum. Ele ficou 1 ano urinando sangue e não falou nada pra gente. Uhum. Aí uma vizinha abençoada ainda falou para ele pegar 3 cabeças de alho e 1 litro de álcool, bater no liquidificador que ele ia ficar bom. Meu pai acreditou naquilo e bebeu aquilo 1 ano. Um dia, após 1 ano, álcool e 3 cabeças de alho. Após 1 ano, meu pai urinou sangue, esqueceu de dar descarga. Minha mãe não estava menstruada, nem minha irmã. Minha mãe estranhou aquilo e pressionou ele. Ele falou, já estou urinando já faz 1 ano. Minha mãe levou ele ao médico, fez os exames e já não tinha mais jeito. Meu pai faleceu com câncer por volta dos seus 51 para 52 anos. Muito novo. Eu tinha 12 anos de idade. Uhum. Em 2018, minha mãe faleceu com câncer no fígado. Uhum. Tá? Minha mãe era minha amiga, minha parceira, minha terapeuta, digamos, né? Que eu falava, ficava bravo com ela. Era minha mãe, minha amiga. E minha mãe, antes dela falecer, porque eu já sabia que ela ia falecer, o médico deu 3 meses de vida para minha mãe. Uhum. Ela durou aí 2 anos. Né? Caraca, e é difícil porque eu não sei qual que é mais difícil. Você perder a sua mãe em um mal súbito, do nada, ela tá bem, do nada ela faleceu, quando você sabe que ela vai morrer. Então, cada final de semana né, você vai despedindo. Minha mãe foi ficando ruim. Nesse inteirinho, ela falou assim, eu era casado na época, ela falou pra mim assim, Samuel, você é meu filho caçula, você é o único que não me deu um neto. Eu quero um neto. A cobrança. Eu quero um neto. Tá bom. Só que eu já tentava, né? Tanto eu como a minha esposa ali, né? Ela engravidar. Só que sem sucesso. Uhum. Só que a gente ficou uma pressão maior. Minha mãe daqui a pouco vai descansar, né? Uhum. E nada. Um dia eu fiquei nervoso com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, esquece essa situação de gravidez. A Esté, minha ex-esposa, não vai engravidar, não. Ela apontou o dedo pra mim e falou assim, Samuel, antes que Deus me leve, sua esposa engravida. Como eu respeitava ela, fiquei quieto. Discuti, não. Uhum. Passou-se um tempo, eu estava no hospital com ela, já estava bem ruim, só que ela estava consciente, lúcida. Uhum. Estava no quarto com ela, minha ex-esposa entrou no quarto com um sapatinho azul e com o resultado que estava grávida. Minha mãe foi na Isso foi em 2018. 2018. Quando que você se formou psicólogo? Eu me formei em 2019.
19? Ah. Então você tava no final da sua caminhada ali, né? Lembrando que nessa época eu estava andando de ônibus, indo trabalhar de plantão, minha mãe com câncer. Era isso que eu queria associar. Minha mãe com câncer, entendeu? Uhum. Então eu sou o autor da minha história. Uhum. Sabe? Eu ressignifico a minha história e eu sou responsável por ela. Eu poderia sucumbir, estaria até hoje como técnico de enfermagem, não é nenhum demérito, mas eu não estaria cumprindo o desejo do meu coração. Uhum. Certo? Quando minha ex-esposa entrou no quarto, né, mostrou o resultado, minha mãe ficou nas nuvens, assim, eu vi ela conversando com Deus e ela falou assim, Deus, graças te dou, meu caçula vai ser pai, agora pode me levar. Né? Uhum. Passou 2 semanas e ela faleceu. Uhum. E no funeral da minha mãe eu não chorei. Por quê? Eu tive, assim, uma carreira com a minha mãe, eu fui um filho obediente, sabe? Uhum. Então, às vezes, a gente guarda rancor do pai e da mãe, né? É claro que o pai pode errar, a mãe pode errar, é óbvio, né? Mas lembre-se do dia do funeral, tá? Como é que vai estar o seu coração? Então, quando eu perdoo alguém, eu não estou sendo bobo, né? Eu estou me perdoando, porque talvez a pessoa errou comigo, e isso que eu estou sentindo, essa mágoa, esse rancor, não pertence a mim, foi fruto do que ela fez. O que eu faço? Com o perdão eu lanço sobre a cabeça dela. Isso aí é seu aí, ó. Tá perdoada. Né? Quer dizer que eu vou ser o mesmo? Talvez não. Uhum. Talvez eu perceba que frequentar a casa dessa pessoa não vai ser tão legal. Perfeito. Mas eu digo para essa pessoa, olha, as portas da minha casa estão abertas. Você pode entrar. Uhum. Então meu coração está em paz. Uhum. Ok? No funeral da minha mãe eu nem chorei, até porque eu olhava para o ventre da minha ex-esposa e falava, minha mãe está ali, pô. É o desejo da minha mãe. Uhum. Ok? Legal. Só Sim. antes de você continuar, Sim. Achei interessante você puxar essa conotação para o perdão. Ok. E a gente que trabalha com a terapia, né, a gente vê que as pessoas não sabem fazer isso por elas mesmas, né? Nunca foi ensinado durante nossa época de escola ou pelos nossos pais que a gente tinha que trabalhar o perdão dentro da gente. E a gente sabe como que a ferramenta do perdão é poderosa. Excelente. Cara. Então, assim, a gente trabalha isso muito dentro do nosso consultório, né? Acredito que você também Sim. faça muito isso. E a gente percebe como que traz um sentimento de leveza, de paz, de tranquilidade dentro da pessoa. Acho interessante você ter puxado esse assunto, porque você diz que você tem um foco dentro do seu trabalho hoje, Sim. da psicologia. Conta um pouco sobre esse foco, antes até de você terminar essa história, você pode continuar o gancho depois, mas conta um pouco desse foco que você tem dentro da sua profissão hoje e o que é esse foco, como que você adapta isso tudo dentro da sua vivência e experiência também. O foco no sentido de como eu trabalho com o paciente? Isso, exatamente. É isso? Você disse que você é psicólogo, mas você tem um foco específico lá, né? Sim, mostrar para o paciente que o desconforto que ele está me trazendo faz parte da existência dele. Uhum. O sofrimento e o desconforto, ele é tão natural quanto eu sentir fome e eu sentir sede. Uhum. Você não reclama por sentir fome nem sede, você reclama que se talvez você não tiver comida para comer. Uhum. Mas você acha natural sentir fome, sentir sede. Perfeito. E há uma romantização. Na primeira sessão minha com o paciente, eu digo para ele assim, minhas sessões não são românticas, tá? Romantismo só em Hollywood. Aqui eu trabalho em cima da realidade. Sobre o seu desconforto, eu vou te ajudar nisso. Uhum. Então, meu objetivo com o paciente é trazer ele para a realidade. Uhum. Porque ele acha assim, um cúmulo estar sofrendo, sabe? É uma romantização de que eu não posso estar sofrendo. Uhum. Entendeu? Então, meu objetivo principal é ser direto com o paciente, Uhum. ressignificar as dores dele. Né? Volto no passado dele, ele enxerga o passado dele assim. Em sessões de terapia a gente faz isso. Abre bastante. Caramba, eu não enxergava dessa forma. Uhum. Então, uma dor que eu tenho no passado, eu ressignifico ela, trago ela para o presente de uma forma positiva e me projeto no futuro de uma forma positiva também. Uhum. Né? Eu lembro de um adolescente que veio até o consultório e a pior dor de um adolescente, não sei se você passou por isso, é a primeira paixão, né? Uhum. É o primeiro não.
certo? Se eu sou criado pelos meus pais de uma forma que eu só ganho sim, vai ser pior. É verdade. Então, quando esse paciente chegou até mim, ele falou assim, você é o 7º psicólogo, né? Eu não dou certo com psicólogo porque os psicólogos ficam falando o que eu quero ouvir, né? Eu falei, você caiu no psicólogo certo. Vai doer, hein? Prepara o mertiolate. É porque às vezes vai doer, mas é para cura. Não, com certeza. Porque se você vir fazer terapia comigo, né, e você ouvir o que você já imagina, você fica na zona de conforto. Mas isso é óbvio, isso a gente tem que deixar claro para as pessoas. Se a gente tem um machucado, e a gente vai tratar esse machucado, seja com uma vacina, seja com um remédio que arde, não vai doer. Vai doer. Vai doer, cara. Então, para tratar, vai ter uma dor ali. Vai ter um pequeno sofrimento disso. Só que o pós disso não é tão bom, não traz um alívio tão grande, não traz uma satisfação de você estar buscando a cura, a melhora. É isso. Mas sabe qual é a grande questão? O ser humano ele não quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Só que eu preciso entender que faz parte da existência. Aham. Mas no sofrimento, ó, perguntaram pro Pondé. Conhece? Filósofo? Claro. Pondé, qual o caminho melhor para a inteligência? E eu pensei que ele ia dizer literatura. Ele disse assim, sofrimento. Sofrimento me faz crescer ou eu vou sucumbir, eu vou me afundar. Então eu cresço, eu estou evoluindo com o meu sofrimento, visto que faz parte da existência do sofrimento. É uma ferramenta grande do autoconhecimento para quem se dá o luxo, né, de entender que faz parte. Agora, a pessoa que não quer entender nunca, ela vai viver no mesmo ciclo para sempre. Claro, e voltando ao assunto do adolescente, então a gente faz o rapport. Né? Perfeito. A gente se comunica com o paciente de acordo a esse paciente. Então o adolescente é uma linguagem mais popular. Né? E ele disse assim, poxa, você é o 7º, né? Aí teve uma sessão, porque foi a primeira paixão, teve a traição, ele sofrendo muito com aquilo, ele não conseguia sair daquilo, a mãe preocupada, ideação suicida, né? Aí eu falei para ele, sabe por que você passou por isso? Ele falou, por quê? Eu falei, porque você não é a Coca-Cola do deserto, nem o alecrim dourado. Você vai sofrer. E vai sofrer ainda mais. E o que eu estou fazendo com você aqui é ressignificar essa dor. Você está fazendo do outro o seu sol. E um dos pilares para a saúde mental é relacionamento. Mas vem o quê? Família, amigos, estudo e trabalho e lazer. Quando uma pessoa vem até mim com dependência emocional, que é o nicho que eu mais trabalho, dependência emocional e ansiedade. Quando uma mulher vem até mim, por exemplo, com dependência emocional, e ela fala que a vida dela não tem sentido, e eu pergunto a ela, por quê? Porque eu não dou certo em relacionamento. Eu percebo que a vida dessa mulher é desse tamanho, pequena. Não se abre a nada. É porque a vida dela está voltada só para relacionamento. O que eu faço com essa paciente? Vou abrir outros pilares que ela não trabalha. Ó, você é uma mulher que pode ser empreendedora. Você consegue se visualizar lá em Paris, na França, em Portugal, né? Focar nesse pilar estudo e trabalho, amigos, lazer, família. Porque quando eu foco no relacionamento, eu esqueço desses 4 pilares. Trabalhei isso com o paciente, doeu nele, eu vi que doeu nele, ficou meio chateado. O paciente é assim, ou ele não volta nunca mais, ou ele fala assim, psicólogo é meio doido, mas eu gosto dele. Entendeu? Então ele continuou voltando pro bem dele, né? Hoje está numa grande evolução, ele vai me ouvir nesse vídeo, eu estou muito contente com ele, né? Focamos em academia, né? Focamos em estudo, em trabalho, estava numa dificuldade enorme de estudo, conseguiu passar, a mãe dele é eternamente grata, então a gratidão está aí. Você quando atende um paciente, vê a evolução do paciente, você fica como? Ah, bom demais. Não é bom? Muita coisa. Respondi. Com certeza. Então tá bom. E cara, isso é bom demais, assim, porque é claro que a hipnoterapia, assim como a psicologia, assim como várias outras terapias integrativas e até convencionais, a gente vê que, cara, a ideia é a mesma. O resultado que a gente busca é o mesmo. É trazer conforto, é trazer, às vezes, o desconforto para que aquela pessoa encontre o propósito, né, o legado, os princípios, reavalie os princípios dela, a caminhada que ela está fazendo.
Eu acho interessante, eu acho muito legal conversar com um psicólogo, porque eu vejo que a galera, assim, no geral, tô generalizando, mas eu sei que não é todo mundo e com certeza não é todo mundo. Eu conheço muito psicólogo que tem esse pensamento igual você, nessa linha mais aberta, nessa linha de tipo assim, cara, eu não vou falar o que o cara tá querendo ouvir. E conheço psicólogos também que tratam na outra linha. Sim. Né? E a gente, assim, falando bem abertamente, a gente vê que o resultado não é exatamente aquele que... Não é. E chega algum momento que se eu falo que o paciente quer ouvir, em dado momento ele vai falar assim, pô, tá fluindo em nada isso aqui, Exato. né? Exato. Eu tô alisando ele, mas daqui a pouco ele encerra a sessão, ele não evolui nada. Exato. Isso eu tô falando até porque eu já passei por psicólogo quando eu ainda estava morando no Mato Grosso. Foi num desses meus processos que eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E aí eu procurei psicólogo e foi por conta disso também que depois eu conheci a hipnoterapia. Né? E aí nessa psicóloga, apesar de ter dado um certo resultado, mas também porque eu já trabalhava o autoconhecimento desde 2008, então eu precisava só entender um processo, voltei para casa e foi meditação, e foi olhar para dentro, e foi melhorar a cada dia, papapá. Mas eu via que ela falava exatamente o que eu falava para ela na semana passada. Sim. Aí quando eu voltava, ela mastigava ali um pouquinho o que eu tinha falado e falava exatamente aquilo. Então eu ficava assim, cara, não sei. Peraí, você tá me direcionando ou você tá repetindo o que eu tô falando? O que que tá acontecendo? Então assim, eu não tô falando que foi ruim, foi bom, mas eu acho que poderia ter sido muito melhor. Sim. Você entendeu? Por quê? Porque faltou ali talvez um soquinho no estômago, um bico na canela, que é aquele momento assim, cara, peraí, velho, você tá errado. Você tem que entender que você tá errado, que seu pensamento tá errado. Mas o ponto o psicólogo não pode julgar. A gente, como terapeuta, a gente não pode julgar. A gente tem que bater de uma forma que a pessoa vire pra dentro, ela tá olhando pra fora. Sim. É igual a pessoa que só pensa que a felicidade tá só no relacionamento. Ela só tá olhando pra fora. Sim. A gente tem que bater de uma forma onde a visão dela faça assim, ó, mude o direcionamento. E ela passa a olhar pra dentro. Perfeito. Que quando você tá olhando pra dentro, você enxerga as suas necessidades internas, você entende os sentimentos negativos atrelados a esses possíveis sintomas que você tenha, você olha pra dentro e aí você expande. Aí, a partir do momento que você expande, o externo vai ser saudável. Porque você está fazendo o processo de dentro para fora. E não de fora para dentro. Eu costumo falar que de dentro para fora, você não tem limite, é um universo. Você alcança o que você quiser. E de fora para dentro, cara, a gente é só isso daqui. A gente não vai conseguir colocar isso tudo aqui dentro. Sim. Aí vem angústia, vem depressão, vem ansiedade, dependendo do foco, do tipo de visão que você está dando para os seus sintomas, para os seus problemas, né? E acho, cara, é sensacional, eu acho que a gente pensa muito parecido em muitas coisas. Perfeito. Né? Agora, a grande diferença, que eu acho que isso é bom ter essa diferença, porque eu não acho que uma ferramenta exclui a outra. Claro que não. Eu falo isso sempre, cara, porque eu vejo muita gente que chega no consultório como hipnoterapeuta e fala assim, a psicologia não serve pra mim. Eu falo, cara, não é bem por aí. Não é bem por aí. Por quê? Você, às vezes, está num processo que você precisa estar aqui hoje. Mas amanhã, às vezes, você precisa de um acompanhamento do psicólogo. Sim. Você entendeu? Não é porque você está aqui que sua vida vai resolver 100%. A gente sabe que o preconceito em relação à saúde mental, a tratar a saúde mental, ele vem diminuindo, mas ele ainda existe. Existe. Então, se eu sou uma pessoa que tenho meio aversão à psicologia, né? Uhum. Aí eu vou lá fazer terapia com o Eduardo, por exemplo. Só que eu não me identifiquei com o Eduardo. Uhum. Se eu não insistir, né, eu preciso entender que é uma questão de abordagem, cada psicólogo tem a forma dele trabalhar, né? Até eu encontrar, por exemplo, a mulher vai no ginecologista, ela não gostou muito, pô. Ela não sentiu muita vontade. Uhum. Até ela achar a ginecologista dela que ela acha legal. Exatamente. Psicologia é a mesma coisa. Uhum. Então tem paciente, por exemplo, paciente meu, que por algum motivo a gente não consegue fazer mais terapia devido à minha agenda, que ele encerrou em dado momento e agora eu não consigo acolher mais. Samuel, eu já passei em 3 psicólogos, mas eles não fazem da mesma forma que você faz, me confrontar. É isso que você disse. Uhum. Mas nem por isso esse psicólogo é ruim. Perfeito. Sabe? É o que você disse, né? É a abordagem dele.
Na minha sessão, por exemplo, nunca você vai sair sem uma devolutiva minha. Perfeito. Só que tem terapia que você faz, que você fica ali 4, 5, 6 vezes. Faz parte. Faz parte. É a abordagem. Aham. A abordagem confronta você. Uhum. Vai doer. Uhum. Né? Se você for ali pra... Porque assim, eu entendo que se você vai ali, você vai pra né, tratar o seu desconforto. Perfeito. Então, às vezes, a gente se vitimiza no sentido assim, ah não, a responsabilidade não está comigo. Aham. Não é isso? Aham. Aí eu trago a responsabilidade para você, vai doer. Mas se você agir... E outro ponto também que muitos pacientes fazem terapia. Ah, eu não evoluí. Se você é médico, doutor Augusto, e eu sou um paciente, estou com infecção urinária. Uhum. Chego até você, aí você vai me analisar. Bom, Samuel tem infecção urinária. Samuel está aqui, cipro, alguns antibióticos e por aí vai. Sabe o que eu faço quando eu saio do consultório? Jogo no lixo a receita. Não vou ficar legal, né? Aí eu vou em você de novo. Você vai chegar a hora vai me dar um fora. Pô, você não quer seguir o tratamento. Terapia é a mesma coisa. Uhum. A gente está ali, dá sugestões, novos horizontes. Se o paciente não seguir, porque ele é responsável pela existência dele. Uhum. Então, o psicólogo não faz Mágica. não faz mágica. Mas voltando, só para finalizar a questão lá da minha mãe, no funeral dela, eu olhava para o ventre da minha ex-esposa e dizia assim, minha mãe está aqui. Eu fiquei, sabe, eu ressignifiquei aquilo. Uhum. Passou-se 2 semanas, minha ex-esposa perdeu o neném. Aham. Então foi uma pancada atrás da outra. Uhum. Né? Então eu posso sucumbir, ter uma postura passiva ou uma postura ativa. Uhum. Eu decidi ter uma postura ativa. Qual é a minha culpa e a minha responsabilidade por meu pai falecer? Nenhuma. Uhum. Nenhuma. Eu não carrego esse peso. Nem da minha mãe, também não. Da minha ex-esposa, também não. Então eu preciso ressignificar isso. Só para finalizar essa questão de ressignificação, que eu explico muito bem para o paciente, ele aprender isso em todo momento, ressignificar as suas dores. Imagine você que se você está indo na padaria, quando chega na esquina da padaria, você é assaltado. O bandido leva todo o seu dinheiro, seus documentos e ainda te bate. Uhum. Você volta para casa super chateado. Uhum. Se eu estiver falando muito longe do microfone... Não, tá bom, tá bom. Tá bom? Uhum. Você volta super chateado dizendo o seguinte para você mesmo. Eu sou um cara ético, moral, não faço mal para ninguém. A vida não é justa. E eu digo isso para o paciente. A vida é justa? Claro que não é. Alguns nascem na pobreza, outros na riqueza. Uns nascem com saúde, outros sem saúde. Sim, a vida não é justa. Tá? Porém, um paciente, por exemplo, que nasceu numa comunidade, né, um sofrimento, uma pobreza, simplicidade, eu digo a ele que ele não está fadado a ser pobre. Ah, então quer dizer, Sam, que eu vou ser rico? Não, não posso garantir isso. Mas eu posso garantir a você que você pode mudar a sua história. Uhum. Você é responsável por ela. Ok? Então eu fiquei me questionando isso, não faço mal para ninguém, passei por isso, volto para casa super revoltado, porque eu tive que pagar um monte de conta. Digo para minha família que eu não vou trabalhar mais. E me tranco dentro do quarto. Uhum. O que eu estou fazendo? Eu estou vivendo o personagem vítima. Estou errado? Não. Eu fui vítima. Vítima de um acidente. Voltando um pouco atrás, a abordagem que eu trabalho é fenomenologia existencial. Uhum. Um dos grandes pensadores dessa abordagem é o filósofo francês Jean-Paul Sartre. Uhum. Sartre falou algo bem interessante, que a maior alegria do Augusto e do Samuel é quando a gente descobre que a gente é livre. Eu sou um passarinho fora da gaiola. Eu faço o que eu quero. Faço o que eu quero. Certa vez eu disse isso para um paciente usuário de droga no consultório. Ele falou assim, eu entendi que eu sou livre, então eu vou usar cocaína à vontade. Eu falei, fique à vontade. Você é livre. Ele ficou tudo feliz. Né? Paciente obeso, vou comer hambúrguer todo dia. Eu falei, claro, fique à vontade. Só que, quando a gente fala em liberdade, vem um romantismo, que é sinônimo de algo bom. Segundo Sartre, não é tanto assim. Uhum. Eu ia até comentar, mas vai lá. Correto? Quando eu sou livre, é algo bom, né? Eu sou livre, eu faço o que eu quero, porém nasce uma angústia, segundo Sartre. Qual é essa angústia? O peso da responsabilidade, do fato de eu ser livre. E por eu ser livre, eu preciso escolher.
E às vezes eu escolho algo que não vai ficar legal na minha vida, mas eu preciso me responsabilizar por essa escolha. Então eu disse para o paciente, usuário de droga, pode usar cocaína à vontade, mas vai morrer mais cedo, viu? São as consequências. Mas pode usar. O obeso também. Você é livre, tá? A vida é sua. Só que em algum momento, por que a abordagem faz isso sobre a liberdade? Quando eu escolhi, por exemplo, estar aqui nesse podcast com você, eu deixei de escolher estar na minha casa assistindo um filme. Quando eu escolho, eu deixo de escolher algo. Por que isso? Porque se acontecer alguma coisa que eu me responsabilizo, lá em casa também, que era para eu estar lá, eu me responsabilizo também. Só que em algum momento da existência, eu vou ser vítima. Vítima de quê? Traição, de um assalto. Da própria causalidade. Né? Não dá para evitar isso. Por isso que eu falo, é inevitável o sofrimento. Eu tinha como evitar o sofrimento do meu pai lá? Não tinha como, né? O falecimento do meu pai, da minha mãe, por aí vai. E isso faz parte da construção do Samuel. Do Samuel. Às vezes, é claro que isso é um monte de e se, mas pra você chegar onde você tá hoje, se seu pai não tivesse morrido, tivesse vivo até hoje, às vezes você não era psicólogo. Claro que Às não. vezes você era outra coisa. Sim. Você talvez ia ter um suporte diferente, uma abordagem, uma visão diferente. Então, esse também é um grande problema da depressão, porque a pessoa fica presa no passado. Sim. E se a pessoa não entende isso que a gente acabou de falar, vai se trancar no quarto e não vai mudar nunca. E a grande questão do depressivo é que eu não aceito perder. Também. Eu não aceito. Aí a gente, em sessão de terapia, a gente ressignifica toda essa dor, dá um sentido diferente, mas eu continuo não aceitando. Mas é um processo lento. Tem uma frase que eu gosto muito: o processo é lento, mas desistir não acelera o processo. É verdade. Continue. Né? E voltando onde eu parei... Você trancou no quarto por conta Sim, me tranquei no quarto, falei com a minha família que eu não ia trabalhar mais. Estava vivendo esse personagem que eu posso viver. Só que, segundo a abordagem, por mais que eu tenha sido vítima de uma traição, de um assalto, não vale a pena viver esse personagem. Porque eu fico numa postura passiva. O que a vítima ganha? A vítima ganha o quê? Você vivendo personagem vítima e eu também, você também. Batendo nas minhas costas aqui. Samuel, eu entendo você, vai passar. Vai passar. Eu só fico numa postura passiva. Tá? Só vai me afundar. Em dado momento, a minha família percebeu que eu estava mal e me convenceu a ir no psicólogo. O pior doente, Augusto, não é o doente que não quer se tratar. Em algum momento a gente pode convencê-lo, né, a se tratar. O pior doente é o que está doente, crise de ansiedade, depressivo, e fala que não está doente. Aí eu posso morrer com essa doença. Verdade. Correto? Fui até o psicólogo me explicou tudo que eu acabei de explicar sobre liberdade, e ele me falou o seguinte: Samuel, assim como você é livre, o bandido também é livre para andar na rua. E ele escolheu ser bandido. Aí eu não aceitei. Aí eu falei assim: eu acho que em algum momento a pessoa é vítima da sociedade. Aí esse psicólogo olhou para mim e falou assim: Samuel, eu vou te dar um exemplo te corrigindo. Imagine João e José. Nascem numa comunidade, uma miséria sem fim. João começa a passar fome e José também. João, para não passar fome, não morrer de fome, ele decide vender drogas e roubar. José tem outros valores, ele acha que não deve roubar e não deve vender drogas. José prefere dormir debaixo da ponte e pedir dinheiro no sinal. Então é uma escolha. Por mais que roubar e vender drogas seja... E aqui sem julgamento, tá? Cada um é livre para fazer o que quer. Mas é uma liberdade do outro. Tá? Entendeu, Samuel? Eu falei, entendi. Bom, vamos ressignificar? Eu perguntei para o psicólogo o que é ressignificar. Ele falou: é a gente voltar no seu passado e você enxergar o seu passado de uma forma diferente da forma que você está enxergando agora. Enfim, fiz várias sessões de terapia. Aqui é só uma analogia, tá? Não aconteceu nada disso. Só um exemplo aqui. E eu passei a ressignificar o meu assalto. Quando eu ressignifico, eu me torno grato. Augusto já percebeu que quando a gente está sofrendo, a gente se torna muito egocêntrico? Demais. Né? O meu sofrimento, eu. Parece que, vai lá em cima, não, parece que eu sou o maior. Ninguém sofre mais do que eu. Me torno egoísta, né? Também. Qual é o segredo do sofrimento? Para que eu tire o foco de mim? Flertar com o sofrimento do Augusto. Começar a olhar para o sofrimento dele e, se eu puder ajudar, melhor ainda. Por quê? Tira o foco do meu um pouquinho, né?
Se eu ajudei alguns, caramba, o meu eu não resolvi, mas estou me sentindo bem porque eu ajudei uma pessoa. Então eu saio desse foco de egocentrismo, certo? Então quando eu ressignifico tudo isso e passo a ser grato, eu passei a ressignificar o meu assalto. Estou dizendo isso aqui tudo por quê? Para quem está nos assistindo em casa, já fazer um treinamento sobre ressignificar. Olha a importância de quem faz terapia. Já continuou sobre o assalto. Se eu e você estamos de frente de uma árvore de ipê amarela, que é linda, né? Você faz terapia e eu não. Você olha para essa árvore e fala assim, é a mesma visão, tá? Estou enxergando a mesma coisa que você. Aí você olha assim, Samuel, olha que árvore linda. Você faz terapia. Eu não. Aí eu olho assim, mas olha a sujeirada que causa no solo das folhas. É a mesma visão, tá? Então, assim, é a mesma visão, a mesma beleza, mas a pessoa, por não ter inteligência emocional, ela não enxerga uma forma positiva da vida. Mas só para finalizar, eu passei a ressignificar o meu assalto e pensei da seguinte forma. Bom, se eu estava indo comprar pão porque eu tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro é porque eu estou trabalhando. Tem um monte de gente desempregada. Estou sendo grato. Que bom que eu estou trabalhando. Essa dor que eu estou sentindo aqui foi do soco que eu levei. Se eu estou sentindo dor, porque tem célula viva aqui. Se tem célula viva, tem cicatrização. Se tem cicatrização, é porque eu tenho vida. O cara não me matou. Olha que legal. O dinheiro que ele levou, eu vou pedir emprestado para amigos e familiares. Mês que vem eu pago eles. Sinal que eu tenho amigos e familiares. Documento eu tiro outro. Tá entendendo que eu saí de uma postura passiva? Com certeza. Então, para finalizar sobre o sofrimento, eu contei um pouquinho sobre o meu sofrimento, né? E eu sei que você, quem está em casa, tem um sofrimento. Quem sofreu? Claro. Só que Sartre tem uma frase, não sei se você já ouviu essa frase, que é uma frase que eu uso bastante e eu gosto muito dela, que diz assim, não importa o que a vida fez com você, mas o que você vai fazer do que a vida fez com você. Tá entendendo? Não importa o que aconteceu com você. Não importa se você nasceu na pobreza, não importa se quando você nasceu você ficou órfão, né? Enfim, seu pai te abandonou, não importa, né? Importa o que você vai fazer mediante isso. Qual que vai ser sua postura? Eu fico numa postura passiva ou ativa? Ah, não consigo sair disso, Sam. Faz terapia. A inteligência emocional é um nome autoexplicativo. Né? Inteligência para lidar com as emoções. Isso não é inato, não vou nascer com isso. Eu preciso adquirir isso em terapia, em literatura, em vídeos, por aí vai, em podcast. Tá? Agora sim, eu tenho uma... Não só te cortando, eu não sei se vai estragar o nosso vídeo. Eu tô com muita vontade de ir no banheiro. Vai lá. Como é que faz isso? Tá, vambora. Corta? Não, vai lá. É? Tranquilo. É assim, continua? Agora eu vou falando com o pessoal. Que psico, meu Deus do céu, mas eu preciso ir, pelo amor de Deus. Vai lá. Eu não consigo ficar confortável, dá licença. E é isso, pessoal. É uma abordagem diferente, mas muito interessante, né? Ele foca todo o processo dele de conhecimento para você que está aí assistindo, dentro do entendimento de quem é você dentro dessa vida e dizendo claramente que o sofrimento faz parte de quem você é. Né? E a gente às vezes se vitimiza dentro desse sofrimento, a gente se torna uma pessoa que utiliza do sentimento como um ganho secundário. Então você deixa de evoluir, você deixa de transformar a sua vida, de deixar a sua vida melhor por conta desse sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento às vezes é confortável. O vitimismo às vezes é confortável. Porque quando você é vítima, às vezes você coloca na posição de receber ajuda, você coloca numa posição de, às vezes, não trabalhar, às vezes não sair de casa, você está dentro de um conforto, né? Só que isso vai causando vários outros efeitos dentro de você. Então, é uma abordagem extremamente interessante. Tá? Dentro da hipnoterapia, a gente também fala sobre o sofrimento e diz que um dos papéis do autoconhecimento é você entender que o sofrimento ele vem para ensinar, tá? E não para te torturar. Porque se você entra no pensamento de que o sofrimento é uma tortura, esse sofrimento não acaba. Então ele vira um ciclo. Às vezes você chega no final desse ciclo e entra no mesmo ciclo. Você não ressignifica. Que é isso tanto que o Samuel fala. Quando a gente trabalha essa ressignificação
né, desses sentimentos, desses pensamentos negativos, desse próprio sofrimento, a gente começa a mostrar para a nossa mente que a gente pode ser diferente, que a gente pode galgar um caminho diferente, que a gente pode mudar a nossa realidade. E a mudança de realidade é um fator muito forte, né, dentro do nosso processo, né, até como terapeuta. Agora, Samuel, eu quero te fazer uma pergunta antes, até finalizar um pensamento que eu estava atrás, só que antes, eu quero até falar um pouco sobre isso, também sobre sofrimento, porque a gente passa por isso demais, várias vezes na nossa vida. E uma coisa assim que é interessante de contar sobre a sua abordagem, né? Vamos supor que a gente está aqui numa conversa de paciente, psicólogo. Sim, sim. Eu tô te contando um pouco da minha história. Que eu passei, até comentei, né? Eu passei por uma crise de ansiedade muito forte. Eu já tive uma crise anterior, tá? Também, quando eu tive uma mudança muito grande, eu fui pro Mato Grosso. A minha realidade era muito diferente da realidade que eu encontrei lá. Eu acabei tendo uma crise de ansiedade que durou aí mais ou menos um mês, mas foi assim, relativamente tranquilo, comparado à segunda, tá? E durante essa segunda crise de ansiedade que eu tive, várias coisas desmoronaram na minha vida, né? Eu tinha mudado para uma cidade nova, eu era recém-casado e eu estava começando um emprego novo, né? Assumindo uma responsabilidade muito grande nesse emprego novo. Eu era diretor financeiro de uma organização religiosa, eu investia no mercado financeiro, eu tinha uma rede de mineração junto com outra pessoa, então tinha uma certa responsabilidade, cara. Então eu tava com várias frentes e chega naquele momento que, caraca, nada tá dando certo. E aí tudo começa a dar ruim, eu não consigo entregar nada e eu começo a me afundar. Aí vem o sofrimento. Sim. Pô, cara, eu não dou conta. Pô, será que eu sou ruim? Será que eu não fui feito pra fazer isso? Como que eu mudo? E aí você às vezes se sente numa tempestade, numa nebulosa, numa nuvem muito louca de emoções e sentimentos e sensações estranhas. E aí chegou o momento em que eu chutei o balde mesmo, assim, desliguei meu celular. Fiquei um mês sem falar com ninguém, basicamente. Falava só com minha esposa, minha mãe, assim. E aí, cara, começou até a afetar o meu físico, a minha fisiologia. Eu peguei a Ômicron junto com a influenza ao mesmo tempo, eram 10 remédios durante 10 dias, e logo depois me deu uma crise renal, aí eu tive cálculo renal, botei 3 pedras pra fora. Cara, e foi assim, uma somatização de coisas. E aí foi aquele momento que eu falei, cara, minha esposa chegou um dia, eu tive uma crise muito grande porque eu fui no hospital e eu fui tomar remédio na veia para parar a dor do cálculo. Sim. Né? E quando eu cheguei em casa, foi aquela, cara, deitei na cama e começou a vir pensamento negativo, só coisa estranha na cabeça, me joguei debaixo do cobertor, isso de tarde, entendeu? Só aquela coisa estranha. E eu falei assim, cara, calma aí, tem coisa errada. Aí eu fui, fiz uma meditação, voltei. Lembro que eu fui pra cozinha, lavei a louça, tal, não sei o que lá. Aí minha esposa chegou à noite e falou assim, olha, se você precisar de alguma ajuda, se você quiser alguma ajuda, a gente busca ajuda e a gente faz isso junto. Aí eu falei, vambora, eu preciso dessa ajuda. Eu consigo entender que eu preciso dessa ajuda. Sim. Aí eu fui, fiz psicólogo, papapá. Aí depois eu voltei dentro da espiritualidade, dentro de tudo aquilo que eu conhecia e praticava, voltei a praticar e minha vida começou a dar uma melhorada e eu conheci a hipnoterapia dentro dessa tempestade. E como a gente entendeu o sofrimento traz uma melhora absurda. Sim. Em quem a gente é, qual vai ser nossa postura, qual vai ser o nosso comportamento. E nisso tudo, cara, a gente tomou umas decisões, a gente estava decidido até a mudar lá do Mato Grosso. E nisso tudo, a minha mãe com meu avô também estavam passando por uma certa dificuldade. Meu avô estava com 88 anos, debilitado. Minha mãe estava deixando de viver um pouco por conta de cuidar dessas necessidades do meu avô.
e a gente se viu na necessidade de, poxa, vamos mudar. Só que antes, vamos passar lá por Macaé e vamos fazer um pouco da nossa parte de ajudar no que a gente pode, Sim. né? E a gente veio pra Macaé. Cara, a gente chegou, acho que a segunda semana que eu tava em Macaé, um amigo meu que também é hipnoterapeuta, o Daniel, lá do nosso andar também. Ele é amigo meu do ensino médio, Sim. bastante tempo. E a gente conversando, ele começou a me explicar, eu me interessei pela hipnoterapia, eu falei, cara, eu quero ser hipnoterapeuta. Sim. Eu sou técnico mecânica, industrial e engenheiro civil. Tá? Então, assim, eu mudei o foco da minha área completamente, apesar de que eu me vejo engenheiro civil, engenheiro em várias situações, porque o engenheiro é treinado a resolver problemas de maneira muito rápida e eficiente. A gente sabe que no consultório a gente tem que ser muito prático, sagaz, funcional, né? rápido, para resolver ali, para conversar com a pessoa, para entender os problemas dela. E olha a minha vida como estava, por exemplo, vou te dar a ideia de, poxa, me ressignifiquei isso tudo, entendi meu processo, mudei e comecei a ativar na minha mente vários pontos, várias coisas assim, do tipo, olha o que eu passei, olha onde eu tô. Olha quem eu era, olha quem eu sou agora. Que é o que você está falando bastante da parte de ressignificar. Olha o meu passado, olha o meu presente. Sim. Qual que vai ser meu futuro? Não sei, vou fazer o melhor no meu presente agora, Uhum. né? E dentro de viver o presente, dentro de ressignificar isso tudo, o que começou a acontecer na minha vida? Cara, as coisas começaram a vir. Sim. Começou a vir. Eu me formei, cheguei no Mato Grosso, mão na frente e outra atrás. Vendi tudo lá. Chega aqui, tem que comprar tudo de novo. É uma viagem, gasta muito. Tava pagando outras coisas, dívida, não sei o que lá. Cheguei aqui, mão na frente e outra atrás. Fui fazer a formação, peguei todo o meu dinheiro que eu tinha, fiz a formação de hipnoterapeuta, Sim. e comecei a trabalhar com isso. Cara, em 7 dias que eu fiz toda essa mudança mental, ressignifiquei isso tudo, eu conheço o Fábio. Na verdade, eu conheci o Fábio, eu fui estagiário do Fábio, só que a gente nem era do mesmo setor. Sim. Mas ele trabalhava numa empresa que eu fui estagiário. Então eu lembro do Fábio vagamente dessa época. Nessa época o Fábio já era muito foda. Ele só foi melhorando cada vez mais, porque ele é muito bravo. Pra quem não sabe, o Fábio, ele é o diretor aí, o CEO, o dono do Plenamente. É um cara cabeludo. Bem cabeludo, tipo eu, assim, ó. A gente compartilha esse sentimento. A gente tem um brilho diferenciado. É um brilho diferenciado. É dos carecas que elas gostam, né? Então, em 7 dias, assim, coisa rápida da minha formação, um consultório top. A gente sabe que Plenamente só disponibiliza sala top, com vistas tops, com uma qualidade maravilhosa que tem o Plenamente. Logo depois, cara, eu adoro estar com o público, adoro falar para as pessoas, eu adoro interagir com as pessoas. E eu sempre quis ter um podcast, cara, você acredita? Maravilha. E aí cai, pum, no meu colo o quê? Vou ser o host do PlenaCast. Olha que cara, maravilha. E aí, poxa, tô aí com pessoas incríveis, com você, com várias outras pessoas que vêm aqui, que ensinam cada vez mais, que tem o propósito de, poxa, falar um pouco mais sobre a experiência, sobre a transformação de vida, sobre ajudar pessoas, sobre essa mudança interna. Então, cara, já tive vários feedbacks de pessoas que acompanham o programa, acompanham o podcast e que utilizam as ferramentas, as coisas que a gente está falando aqui, e isso tem, de certa forma, ajudado as pessoas. Cara, os cortes daqui do podcast já passaram de 100 mil visualizações. Então, sabe, é uma parada assim, gigantesca. E não só isso, cara. A minha camisa aqui é da BWS, que é a Brainwise Solutions, cara, que é a empresa que eu acabei de abrir com o Daniel. Então a gente abriu uma empresa recentemente. A gente tá, cara, quase fechando. A gente fechou um contrato com uma empresa, tá fechando um contrato com outras 2 empresas. É uma empresa, imagina, na verdade eu vou te fazer uma pergunta. Quantas empresas do ramo petrolífero, ou qualquer outra empresa que você conheça, que você saiba que se preocupa com a saúde mental e física do funcionário? Mas se preocupa mesmo. Nenhuma. Tá? Então, a nossa abordagem é chegar nessas empresas e mostrar para elas que não é
se preocupar só com a saúde mental e física do seu funcionário, do seu colaborador, do seu liderado. E sim, você se preocupando com a saúde mental e física do seu colaborador, o resultado que isso dá para a empresa é enorme. E o funcionário vai estar feliz, a empresa vai estar mais feliz ainda, e a gente mostra isso com número. Olha a engenharia atuando aí, tá? Então, a gente conseguiu abordar isso tudo, trazer isso tudo dentro de um plano comercial, e a gente está oferecendo isso para as empresas. Cara, tem gente que está cobrando a gente o plano comercial. Porque isso é muito doido, porque eu também não conheci empresas que se preocupavam com saúde mental. Eu já estava na empresa de petróleo. Sim. Conheço muitas. 90% dos meus amigos de Macaé trabalham no petróleo. Todo mundo fala que não tem auxílio. Na verdade, eu conheço uma empresa que se preocupa com isso. Ela até patrocinou esse evento de corrida que teve o Seven aqui em Macaé. Era uma galera que estava até com uma camisa diferente lá. Entendeu? Mas é uma. A gente conhece o quê? 200 empresas? 100 empresas? 150 empresas? Sim. Eu conheço uma que se preocupa. Sim. Mas se preocupa de fato. Não é assim, vamos cumprir tabela. Sabe? Se preocupa de fato, tá? Então o que eu quis mostrar pra você com esse depoimento meu? Que quando a gente entende o sofrimento, a gente entende o que a gente passou, e a gente usa ele até como um impulso, um trampolim, cara, olha onde a vida chega. E como você chegou a esse processo de entender? A terapia te ajudou? O que te ajudou nesse processo? Cara, para que você tivesse inteligência emocional. A parte espiritual, que é uma parte também que eu foco bastante com o paciente, independente de qualquer religião, a espiritualidade faz bem. Eu diria, cara, que 70% desse meu entendimento vem da espiritualidade. Ok. Eu amo a ciência, adoro a ciência, e eu gosto mais ainda quando a gente junta ciência e espiritualidade. Não sei se você conhece o Marcelo... Só porque a gente tá aqui agora, eu esqueço o nome dele. É o Marcelo Quemo? O físico que fala sobre espiritualidade. Glazer. Marcelo Glazer. Conheço. Vale muito a pena ler esse cara. Depois você me passa aí. Tá. Então, quando junta as duas coisas, eu fico mais feliz ainda. Perfeito. Tá? Mas a espiritualidade, ela já tinha me mostrado muito sobre inteligência emocional. Sim. Eu não perpetuei nesses meus pensamentos negativos, essa minha crise de ansiedade durou 2h30. Sim. É muito pouco quando a gente vê casos de pessoas que têm isso há 10 anos, 5 anos. Tá? É muito pouco. Mas fez parte do meu processo, eu entendi que isso fazia parte do meu processo. A espiritualidade, pra mim, ela soma muito dentro de tudo que eu já vivi. Eu vivo a espiritualidade desde 2008, tá? Eu tinha 14 anos. Eu faço as contas pra saber a minha idade. Então eu vivo isso desde moleque, desde adolescente. Sempre me ajudou, cara. Em vários aspectos, vários momentos da minha vida. E eu diria que a terapia entra nos 30%. Sim. Mas sem os 30%, Não vai, não vai, cara. Porque a gente tem que ser completo. A gente não vai ser perfeito. Mas a gente tem que buscar a complexidade dentro da gente. Eu digo que a espiritualidade, ela pode ter um momento ali... É porque quando a pessoa pensa em espiritualidade, por exemplo, ir numa igreja evangélica, ela pensa assim, eu não quero me tornar crente, não quero me tornar, né, de uma forma, né, mais rígida ali, mas eu preciso entender que é um momento terapêutico, no sentido de me sentir bem com aquilo. Eu não preciso fazer parte daquilo assim, de uma forma mais aguda, né, mais forte, mas faz parte do processo, né? Mas o interessante também que boa parte dos meus pacientes são evangélicos, são da Umbanda, do Espiritismo. Né? Legal. O que isso quer dizer? Que assim como existe o evangélico, o espírita, o umbandista, e por aí vai, existem questões dele ali que a questão da religião não vai abarcar, ou ele mesmo não vai conseguir assimilar, ele tem um sofrimento dele, né? Ele tem a dor dele. Até porque o ateu, ele tem câncer, e o cristão também tem, né? Então, os dois têm. Só que na minha experiência de terapia, eu percebo o seguinte, tanto o cristão, ele fica com a fé abalada, aí vem a questão da terapia para ajudar também. Eu até desmitificar algo aqui, que já que entrou em assunto de religião, depressão é do diabo? Claro que não.
Depressão é uma doença, tá? Depressão é uma doença. E eu falo com propriedade que nasci num lar cristão. O cristianismo me deu assim, um valor, sabe, que eu não me arrependo, jamais. Casei virgem com 24 anos. Acredita mesmo, nisso? cara? Me batizei com 12 anos. Casei virgem com 24 meses, esposa com 21 virgem. Não me arrependo também. Foi incrível, né, essa experiência minha. Sou músico, toco sax, né? Com meus 31 anos de idade, por alguns motivos pessoais. Eu me afasto da igreja e meu casamento também vem a romper o meu casamento. Hoje ela está bem, eu também estou bem. Mas a grande questão então eu falo com propriedade porque eu fui até os 31 anos ali. Hoje eu continuo fazendo minhas orações, meu respeito total a Deus, né? E respeito a sua crença, independente se você crê na natureza ou em algo, qualquer coisa, né? Tá aqui o meu respeito. Se você é ateu também, tá tudo bem. Agnóstico, né? Ok. Então, eu falo com propriedade em que sentido? O interessante é que há uma resistência em relação à saúde mental, porque foi muito interessante o que você falou, porque você passou pelo o seu sofrimento, você procurou algo muito importante que é a espiritualidade, mas a gente entende também que quem é da espiritualidade passa por depressão, por câncer, né, e por outras dores, né? Mas você não deixou de procurar terapia e cuidar da sua mente, correto? E o interessante, se a gente for falar num sentido mais sobre o cristianismo, né? Deus deu dom a homens de ciência, doutores e por aí vai, né? Então, nós estamos aqui, minha profissão e a sua. Qual é? A sua esposa tem profissão, ali? Tem, ela trabalha em questão financeira. Na parte financeira. Na parte financeira. Ela é a mulher que cuida do dinheiro, né? É Economista, responsável pela prosperidade e puxar a orelha do Augusto. Então aqui, todos nós temos cada um a sua profissão, né? E cada um tem aqui o seu... a sua missão diante da sociedade. Então, quando um evangélico diz, ou qualquer pessoa que diz, né, por falta de conhecimento, nem por maldade, fala que depressão é do diabo, eu vou dizer também que o câncer também a AIDS também tá bom? E o mais interessante é o seguinte, quando eu estou com câncer, eu sou de determinada denominação, de religião, eu vou e procuro médico, né? Quando eu estou com câncer. Quando eu estou com um problema aqui no coração, procuro um cardiologista. Mas quando eu falo sobre depressão, já é um âmbito espiritual. Entendeu? Então a mesma fé que eu uso com a depressão, eu poderia usar com câncer, com a AIDS e por aí vai. Então depressão é uma doença, tá? Deixar isso bem claro, bem forte aqui. Existe tratamento para depressão, tá bom? Então, nesse âmbito, como eu estou depressivo, diminui aqui, ó, a minha imunidade mental. Se eu falo pro Augusto, se joga na frente daquele carro, o Augusto não vai se jogar. Você tá bem, né? Sua saúde está legal. Mas se eu falo isso para um depressivo, talvez ele vai pensar 2 vezes. É aí que entra a questão, agora mais espiritual. Isso aqui eu estou falando mais para uma linguagem baseada no cristianismo, né? Porque talvez quem não entende muito, ou não leu a Bíblia ou algo do tipo, não vai entender muito. Mas falando aqui para os evangélicos. Quando eu digo que depressão é do diabo, é no sentido assim, quando Jesus falou o seguinte, não deixe que as aves do céu façam ninho sobre a sua cabeça. Que elas voem, são os pensamentos, mas que ela não faça ninho. Quando eu estou depressivo, a minha imunidade mental ela cai, a mesma voz estranha que fala para você que está sadio, fala para mim que estou depressivo. Então eu, depressivo, estou mais propenso a fazer alguma coisa errada. Estou falando no sentido espiritual, tá? Agora, no sentido racional, independente se é ateu, se é evangélico, tem tratamento. Ok? Perfeito. Deu para vir. Não, muito bom. E cara, a pergunta que eu queria fazer era a seguinte, porque eu sempre tenho essa oportunidade, assim, com um psicólogo, a gente tá aqui, tá lotado de psicólogo do lado da gente. Excelente. Né? Isso é muito bom, ter pessoas que estão cuidando das outras pessoas, mas a gente sabe que tem uma diferença nos nossos tratamentos. Né? A gente tem abordagens até parecidas, mas vamos lá. A hipnoterapia, a gente trabalha direto no subconsciente da pessoa. Sim. Tá? É até uma pergunta de conhecimento que eu quero ter agora, é dúvida mesmo, tá?
E eu pergunto tudo, cara. Então, assim, se eu puder extrair, torcer até entender tudo que você faz pra mim. Você era aquele aluno que ficava levantando a mão Pô, direto? eu sou exatamente esse cara, tá? Diga-se de passagem, eu nasci em família católica, fiz primeira comunhão e não era muito apreciado na primeira comunhão porque eu perguntava tudo, tá? E às vezes não chegava a resposta, porque às vezes a pessoa não sabia ou porque chegava num certo dogmatismo e morria ali. E eu ficava insatisfeito, porque, poxa, peraí, tudo tem explicação, né? Sim. Mas enfim, eu gosto mesmo de entender. E dentro da hipnoterapia a gente lida de uma maneira mais subconsciente, tá? É consciente, porém no estado hipnótico a gente consegue acessar momentos, situações de maneira subconsciente e a gente consegue ressignificar vários momentos da vida da pessoa, tá? Não sei se você já passou pela hipnoterapia, não sei se você já conheceu alguma terapia integrativa. Minha cunhada já fez. Tá. Porém, vamos lá, na psicologia, na terapia que você faz, vou falar o que eu conheço, e por isso que eu quero abrir aqui uma discussão maneira, interessante, inteligente sobre isso que eu vou perguntar. As perguntas, todas, claro, são feitas de forma consciente, né? Você está aqui, eu estou aqui agora, nós dois estamos de forma consciente, né? A gente sabe que o consciente, os 5 sentidos fazem parte do consciente, então todas as impressões que a gente está tendo aqui agora são de forma consciente. Sim. Então o que eu estou enxergando de você, camisa preta, às vezes não me agrada ou agrada, né? A minha voz às vezes não te traz uma coisa boa, ou traz, né? Às vezes o cheiro que está no ambiente é bom, agrada. Então a gente está tendo essas primeiras impressões dentro de uma parte racional e analítica, né? E dentro do que a psicologia trabalha, dentro do que você trabalha, você faz o tratamento de forma consciente, beleza? A minha pergunta é, como que você acessa de forma consciente talvez uma lembrança, uma memória que a pessoa não lembra? Como que isso funciona? Porque você vai ressignificar. Você vai lá, poxa, vamos lembrar da sua infância, o que aconteceu, e gerou alguma coisa, como é que foi isso, como é que você se sente com essa situação, né? Estou falando dentro do que aconteceu comigo, dentro da minha experiência como psicólogo. Você não acha que talvez isso tenha te influenciado a pensar dessa forma, a agir dessa forma, seu comportamento, às vezes é ligado a isso que aconteceu com você. Sim. Mas isso são de coisas que eu lembro. Eu lembro de maneira consciente. Só que na hipnoterapia, em 100% dos casos que eu tive, existiram vários acontecimentos que a pessoa não lembrava. E quando a gente traz esse momento ali, a gente vê que tinha um sentimento negativo associado àquela memória, àquela lembrança. E quando a gente trata isso, aí vem uma mudança muito grande. Tá? A minha pergunta é, como que funciona essa questão de ressignificar de maneira consciente? Pergunta cabulosa aí, mas vamos que vamos. Caprichou, né? Caprichou. Você está fazendo essa pergunta baseado na sua abordagem, né? E no que eu passei com um psicólogo também, tá? Eu entendi. Tá, é uma dúvida mesmo, tá? Sim. Dentro da fenomenologia, a gente trata, sim, é muito importante voltar, por exemplo, quando eu percebo 90% dos meus pacientes são mulheres. Legal. Certo? E um dos nichos principais que eu trato com essas mulheres é relacionamento tóxico. Perfeito. E dependência emocional. Outro nicho também forte também é a ansiedade. Quando essa mulher me traz um relacionamento tóxico, dependência emocional, eu vou lá na infância dela. Certo? Certo. Por exemplo, eu investigo como foi a criação dela e quem é a referência de amor para ela. E geralmente não tem muita referência de amor. Certo. Ou quando tinha era aquele amor velado, sabe? Distante. O abandono de um pai ou de uma mãe. Então vai gerando nessa criança, ali eu vou investigando a vida dela, uma carência muito grande, ela se torna muito carente. Certo. De afeto, de amor. Então quando ela encontra uma referência de amor,
ela conheceu o João. O João é uma pessoa que recebeu o carinho dos pais, né? Então ele dá carinho para ela. Então ela acha o João incrível, né? Então ela olha, nossa, que maravilha. Ela é carente. Então ela fica ali muito voltada ao João. Só que o João, na liberdade dele, porque ele é livre, é isso que eu explico para as pacientes também. Eu não controlo o outro, eu não sou dono do outro, tá? O João, na liberdade dele, por isso que eu falo que a vida é um desconforto, também porque o nosso sofrimento se dá com o outro. Se eu fui mandado embora do trabalho, quem me mandou embora? O patrão, é o outro. Se eu fui traído, quem me traiu? A minha esposa. E por aí vai, né? Se um amigo me traiu, quem? O outro. Então eu preciso ressignificar isso e entender que o outro tem liberdade na ação dele, eu não carrego o peso da ação dele. Tá? Então o João me deixou. Então essa mulher é muito carente. Mas voltando à sua pergunta, a gente investiga o que o paciente traz. Certo. O foco, por exemplo, da psicanálise, eu já fiz, né? O meu terapeuta era psicanalista. Eu lembro que ele focava muito em sonho, né? Sonhou alguma coisa hoje, Samuel? Sonhou alguma coisa? E de fato é uma abordagem eficiente, tá? Só que a fenomenologia, ela vai vir ali, ó, e eu falo pela minha experiência o que o paciente me traz ali, do consciente dele, porque o inconsciente dele ele não lembra, ele não vai vir na fala dele, correto? Não vai vir. Não. Talvez por um ato falho ali, fala cebola, no meio de uma conversa, a gente já entende, pô, cebola, do nada falou cebola, mas isso aí é mais psicanálise. Mas é exatamente isso. Então, o paciente vai narrando a história dele, tá? Só que o paciente trouxe a mim algo pontual que ele está vivendo agora. Pode ser referente a algo da infância, correto? E ele vai me trazer isso. O foco da fenomenologia, por mais que eu venha... Aqui eu estou dizendo o seguinte, que dentro da psicologia você sabe disso. São várias abordagens, gestalt terapia, terapia cognitivo-comportamental e por aí vai, né? De fato. Eu me identifico com uma linha de pensamento, porém todas são eficientes. Vai do paciente se identificar. Poxa, eu me identifiquei com essa abordagem, gostei. Exato. Tá? Então o foco da fenomenologia é trazer sobre a liberdade do ser, do fato de ele ser livre, tá? E responsável pela existência dele. Tá bom? Eu faço o que eu quero da minha vida, porém se responsabiliza pelas suas ações. Então o foco é, por mais que a psicanálise, por exemplo, outras abordagens focam na infância, isso é altamente eficiente, porém para a fenomenologia, por exemplo, tá, tudo bem, explicou por que o paciente é assim, mas o nosso foco não é esse. O nosso foco é em sair disso. Explicou como se deu isso, mas a questão é em sair disso. Por exemplo, a síndrome de pânico, em vários pontos não tem uma explicação lógica. Por que você tem medo, João, de andar no corredor? Já caiu uma escada na sua cabeça no corredor? Não, nunca aconteceu nada não. Igual o paciente que eu já tive, tenho medo de andar de ônibus, já aconteceu algum acidente? Não aconteceu nada não, sempre andei de ônibus. Não tem uma explicação racional. Então não adianta eu ir lá no passado e investigar, na verdade a questão é, daqui pra frente, você quer sair disso? Vamos sair disso. E sai, com a abordagem. Mas eu sei que sai também com a psicanálise. Indo lá no inconsciente, tá entendendo? Consegui explicar? Sim, entendi. Não foca-se muito no inconsciente, naquela infância, em trazer as memórias do inconsciente, que também é eficiente. Perfeito. Correto? Expliquei? Tranquilo. Agora hoje eu começo mais a torcer. ainda, Não, mais ainda. agora que eu começo a torcer. Manda. Agora que eu começo a torcer. Você só deu o pontapé. Você levantou a bola agora. Porque... Como é que a gente tá de tempo aí? Eu não sei, eu tô falando. Acho que a gente ainda tem mais um tempinho. Então tá bom. Porque, cara, é disso que eu gosto. Essa é a conversa boa. Sim. Quando a gente começa a debater. Eu quero falar sobre a ansiedade ainda, você puxa esse gancho aí. Isso é muito bom, porque é o seguinte. Beleza. Você tá no presente e a partir de agora, a partir do que a pessoa tá vivendo agora, ou que ela já tá trazendo ali de uma vivência de 5, 10 anos, você começa a fazer a mudança a partir de agora, né? Mas talvez eu explico pra ela por que ela é carente, por que ela tá com dependência emocional, pelo que ela me trouxe, porque eu só sei algo do paciente se ele me falar. Então, claro. Entendeu? Então, pela narrativa dele, pela historicidade dele, eu vou entender por que ele é carente. Você entende, fulano, que você é carente por isso que gerou a dependência emocional, é mais ou menos Show. Mas aí, quando você explicou, não se ressignificou. Você vai começar a ressignificar a partir de agora.
Não, a partir do sofrimento que se deu lá atrás também. Ah, tá. Entendeu? E como que é isso? Como que você faz esse trabalho de ressignificar? Com o atrás ou com o que está na frente? Veja só. Dá um exemplo da ansiedade, já que você quer abordar nesse aspecto. Vai lá. Tá, eu não vou trazer ansiedade agora, Tá porque bom. me veio uma situação dentro do consultório que me marcou bastante. Aham. E você sabe que a gente, assim, escuta muitas histórias que tocam a gente. De fato. Por que o paciente, quando chega até a terapia, ele não consegue lidar com os problemas dele? Porque a emoção está lá em cima. Uhum. Eu, como terapeuta, ouvindo esse paciente, eu não estou no emocional, eu estou no racional. Uhum. Eu vou trazer esse paciente para o racional. Uhum. Se esse paciente começa a chorar junto com ele, a gente não... Correto? Não dá. Claro que em algum momento a gente se emociona, é claro, porque isso é o vínculo terapêutico. A gente dá risadas, a gente chora e por aí vai. Certa vez eu estava no consultório, chegou uma senhora, ela levou 50 anos para procurar terapia. Uhum. Ela estava com 62, né? E ela me trouxe uma situação ali, olha quanto tempo para procurar ajuda, né? Uhum. Quando ela tinha 12 anos de idade, ela morava numa cidade vizinha, né? De determinada cidade, que eu não quero citar. E de tempo em tempo a mãe dela ia para essa outra cidade fazer exames médicos, Uhum. certo? E ela ficava sozinha com o pai biológico, pai dela mesmo. Uhum. E esse pai tentava estrupá-la, Uhum. várias vezes. Só que ela fugia do pai como? Se escondia debaixo da cama. Por que debaixo da cama? Porque o pai tinha um problema no joelho, ele não conseguia se agachar. Entendi. Então ela passava horas e horas, tadinha, debaixo da cama até esperar a mãe chegar. Uhum. Só que em dado momento ela não conseguiu fugir desse pai. Esse pai abusou dela e ela engravidou do próprio pai, né? Aí depois veio um filho aí que na época estava com 40 anos. Aham. Como lidar com uma paciente dessa? Uhum. Entendeu? Explicar que por mais que seja pai biológico, né, quem carrega o nome de pai não é o pai biológico em si, é o comportamento do outro, né? Uhum. É o meu comportamento que vai dizer quem eu sou pai. Uhum. Explicar para essa paciente que ela foi vítima. Assim como eu posso ser vítima de um assalto, que eu narrei, vítima de um estupro, por aí vai. Né? E ele era mais forte que ela não controlava isso. Certo? Então ela foi vítima. Perfeito. Então, faço essa paciente entender que faz parte da existência isso, né? Fugiu do controle dela, tá? Para a gente ressignificar isso. E a questão do pai, faça ela entender também, né? Porque não teve uma atitude de pai. Só uma curiosidade, eu investiguei a vida do pai lá no passado. O pai foi abusado na infância. Justifica ele fazer isso? Não. Ele não podia fazer isso. Mas é a programação dele, né? Mas ele foi abusado. Uhum. Tá entendendo? Uhum. Não justifica ele fazer isso. Uhum. Ok? Mas tá vendo como é que vem da infância? Perfeito. Vai Perfeito. indo, vai indo, vai indo, Aham. vai indo, vai indo. Então esse foi o caso mais difícil. E eu trouxe um caso bem difícil aqui para ressignificação, para botar algo bem forte mesmo, né? Que eu preciso entender o seguinte, que viver é um risco. E a qualquer momento, eu não sei se eu saindo daqui eu vou ser assaltado. Uhum. Eu não sei se eu vou estar vivo. Tá? E o quanto que eu carrego de peso em relação à ação do outro. Eu não carrego o peso da ação do outro. E é inevitável o sofrimento. Alguns sofrimentos, devido ao meu comportamento, eu busco ele. Perfeito. Mas outros eu vou evitar. Trabalhei muito com essa paciente, ressignificamos bastante toda a situação. Ela entendeu que ela não tinha responsabilidade nenhuma nisso. Perfeito. Certo? Quando uma paciente chegou para mim... Até porque a pessoa fica se culpando disso também. Sim, né? ela chegou para mim um dia e falou assim, Samuel, eu queria tanto o amor do meu pai. É difícil ouvir isso. É. Visto que eu recebi amor, você, imagino, Uhum. você que está em casa também. Samuel, eu queria tanto o amor do meu pai. Eu falei, pois é, você quer o amor de quem não tem amor para dar. Entendeu? Talvez o outro não recebeu amor, então não tem amor para dar. Eu chego numa fonte de água doce e eu quero água salgada. Não tem como. Uhum. Então, essas ressignificações, está entendendo como a gente trabalha Tô. na mente do paciente para tirar ele do campo, por mais que ele foi vítima, mas eu não quero que ele fique nesse papel, Perfeito. porque ele está se afundando na depressão. Uhum. Então a gente vai tirar ele de lá. Uhum. Então eu tiro toda a culpa do paciente. Show. Aí, o que acontece? Hoje ela, como ela está, por exemplo, né, se estivesse com 50, 60 anos,
ela está pensando sobre essa questão da infância, do abuso, com a mentalidade de um adulto. E na mentalidade de um adulto, ela se cobra porque eu deveria ter reagido, eu deveria ter feito isso, tá entendendo? Mas na mentalidade de criança, ela não tinha essa ação. Não. Então eu não posso me cobrar em relação ao passado. Perfeito. Então eu tiro é tirado, na verdade, esse peso do paciente. Isso é ressignificar. Ressignificar também a questão do assalto, que eu te expliquei, né? Não, tá ficando claro, mas é Tá isso ficando que eu acho claro, legal, que assim, muita gente que vai estar ouvindo a gente não faz ideia do que é ressignificar. Então eu... Posso dar um exemplo meu agora? Eu gosto, só pra terminar, eu até falo com a minha esposa, com o Daniel, que é meu sócio, eu gosto de ser o advogado do diabo. O que isso quer dizer? Quer dizer, cara, que eu vou bater ali até arrancar tudo que a gente precisa. Sim. Porque a gente vai ter situações que vai dar certo, vai ter situação que não dá certo. Okay. Então eu gosto de ser um cara que vai sempre bater ali. Mas agora, ao meu ver, cara, ficou claro, eu entendi. Tá? Antes da gente falar, a gente não tem tanto tempo, a gente tem mais ou menos uns 10 minutos. Só? Só. Ah. É isso, cara. Essa conversa é assim. Essa conversa é assim. O pessoal fala, ai, mas será que 1h30, 2 horas? E quando passa 1h30, falo, não é possível que já acabou. Passou. Mas assim, cientificamente falando, fisiologicamente falando, o que você consegue me explicar o que é ressignificar? Não me ficou claro a pergunta sua. Porque a gente fala assim, ressignificar. Beleza, a gente foi lá no passado, mudou de alguma forma ali na nossa mente e a pessoa segue a vida, mas o que eu... Algo sólido não vai existir, mas vai existir um bloqueio que existe ainda na minha mente, que eu só enxergo negativo, e eu vou trazer para a mente do paciente aquilo que ele não conseguiu enxergar. Então, mas aí a minha pergunta é a seguinte, o que é esse bloqueio, fisiologicamente falando, na cabeça da pessoa? Não consigo te responder. Tá. Não consigo, não consigo. O que eu digo a você é que em sessões de terapia, você está me falando de neurônios. Perfeito. É isso? Uhum. Não é a minha área, digamos. Eu seria aqui imprudente se eu falasse sobre isso. Perfeito, você, né? perfeito. Talvez um neuropsicólogo conseguiria... Show. Também não é o meu foco e também não é uma abordagem que eu gosto. Claro, né? claro. Mas quando a gente fala em ressignificar, é você enxergar determinada situação assim, e que o sofrimento que se deu diante dessa situação, você se torna assim. A terapia te faz isso aqui, ó. A terapia é importante por isso, porque você, diante de um sofrimento, por exemplo, se você está no funeral de um ente querido, e eu chego para você e falo assim, e aí, Augusto, a gente vai vender aquela empresa ou não vai? Tem que decidir agora, poxa, é difícil, né, Augusto? Você está dominado por emoção, né? Então, quando eu estou dominado por emoções, e é necessário, o tempo é curto, mas é próprio dessa madeira aqui o cupim, é próprio do ferro que é a ferrugem, e é próprio do ser humano que é as emoções, tá? O meu cupim e a minha ferrugem são as emoções, tristeza, raiva, alegria, ciúme, nostalgia, são em torno de 27 emoções que nos envolvem. Eu tenho que dar conta disso tudo. Então, a importância da terapia se dá no que também? Eu estou percebendo que as pessoas estão altamente focadas no externo, no corpo, mulheres bombadas, homens fortes. Tá ótimo isso também no sentido de cuidar da saúde mental. Quando eu faço atividade física, eu libero um neurotransmissor chamado feromônio e, enfim, o hormônio da alegria, né? Me ajuda a combater a ansiedade, a depressão. Porém, eu esqueço de um detalhe muito importante. Eu faço atividade física, eu quero ficar com um corpo legal, porém, o que me move a ir na academia e trabalhar é minha saúde mental. Um paciente meu depressivo não vai para a academia, nem muito menos trabalhar. Então, eu preciso malhar o meu intelecto. Entendeu? Cuidar disso aqui, certo? Se eu cuido disso aqui, eu tenho inteligência emocional. Só para finalizar em relação à inteligência emocional, eu estava em casa esses tempos e uma televisão minha bateu, eu deixei a janela aberta, aquele encosto da televisão assim, estava solto, eu não percebi, a televisão caiu. Pum. Quando eu cheguei, quando eu fui reclamar, quando eu pensei em reclamar,
veio a ressignificação na hora. Uhum. Quando eu fui reclamar, eu falei assim, caramba, se fosse um tempo que eu era da enfermagem, eu ia levar uns 3 meses para comprar essa televisão. Né? Vou comprar amanhã e à vista. Uhum. Isso aqui é para ostentar? Claro que não. Eu ressignifiquei. Eu poderia reclamar. Caramba, eu evoluí. Né? Hoje eu consigo comprar uma televisão à vista. Certo? Então, E a mediante... gente compra a televisão à vista e ainda celebra que comprou a televisão à vista. Não, eu comprei uma televisão melhor ainda. Melhor que essa. Melhor... Assim que é bom. Então, o que eu digo, vale a pena você sofrer, né? Continuar. Mas esse continuar, a gente precisa entender que não se dá assim, eu vi o podcast e no podcast falou para continuar no sofrimento. Não é assim. É o processo terapêutico. Se você, a dona do lar, se você não varrer a sua casa, ficar 2, 3 dias sem varrer, vai acumular poeira, correto? A nossa mente é a mesma coisa. Ó, hoje eu tenho um problema. Em relação à ansiedade, por exemplo, Jesus falou algo bem interessante sobre a ansiedade. Os discípulos todos afoitos, né? Mestre, o que vai ser de ti? Tu vai morrer na cruz. Jesus falou o seguinte, basta cada dia o seu mal. Ou seja, hoje tem mal, amanhã tem mal. Presente, Vive o mal de hoje, moço. Fazendo terapia. Né? Fazendo terapia. Então, sobre a ansiedade, como é que tá o tempo? Só para finalizar? Eu sei que você tem que falar também. Tem 5 minutinhos. Tá. Vai. Sobre a ansiedade, eu sei que tem muitos ansiosos nos assistindo. 3 informações sobre o futuro. Que o ansioso flerta muito com o futuro, né? Demais. Lembrando que a ansiedade é uma emoção, tá? Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. E a ansiedade é boa. É boa. Boa no sentido de me dar prudência. Olha, Augusto, você precisa estudar para essa prova que vai ser daqui 30 dias. Exato. A ansiedade se torna patológica quando ela fala para o Augusto assim, vai dar uma enchente no dia da sua prova, você não vai conseguir sair de casa, vai dar tudo errado. Essa é a ansiedade patológica. Aí vira transtorno de ansiedade, por aí. Mas tem tratamento. Legal. Mas sobre 3 informações sobre o futuro, a primeira é, a única certeza que eu e você e os ouvintes de casa, que a sua seleta esposa que está nos ouvindo, a única certeza que nós temos sobre o futuro é que nós vamos morrer. É único. Só. Somente. Não, essa especulação que é essa, amanhã vai ser o quê? Não, tem certeza. Eu construo o meu amanhã. Ok? Uma ótica racional aqui. Eu sou responsável. Perfeito. Se a gente for para uma ótica espiritual, até assim, quando Deus olhou para Josué abatido, né? Meu Deus, como é que eu vou levar esse povo? Moisés partiu, vou levar mais 600 mil pessoas, como é que eu faço isso agora? Aí ficou depressivo. Ficou em depressão. Se eu tivesse lá, eu ia tratar dele. Aí ele ficou depressivo ali, aí Deus falou para ele assim, Josué, Deus não falou para ele assim, fica tranquilo, meu filho, você é meu queridinho, eu vou te carregar no meu colo, eu levo o povo, fica tranquilo. Deus não falou isso. Deus falou o seguinte, esforça-te e tem bom ânimo, que eu te ajudarei. O que é esse esforçar? Faça terapia. Se esforça, faz a sua parte aí, que no resto eu vou te ajudar. Vai estudar, vai fazer faculdade. Tá entendendo? Esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Sair da zona de conforto totalmente. Então, em relação ao futuro, a primeira informação é que a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Então eu não fico flutuando no futuro, nas especulações. Segundo informações, passado, presente e futuro são títulos que o homem deu para essa linha chamada tempo. Mas o que existe mesmo é o agora. O que eu e você e os ouvintes em casa estão fazendo para mudar a sua realidade? Eu estou fazendo? Não estou fazendo. Às vezes eu não consigo fazer devido à procrastinação, que a ansiedade gera isso. Procrastinação é diferente de preguiça. E terceira informação e última, se eu quero colher laranja, eu faço o quê? Planto laranja. Eu preciso fazer o que é necessário. Muito bom, e muito bom isso. E o tempo, cara, se a gente for pensar, se a gente for nas explicações, a gente já tem informações comprovadas que o tempo é relativo. Sim, é relativo. Então, meu irmão, se você focar no tempo, você tá enrolado. Tem que focar no agora. Nós temos o estar 100% temos presente. que negociar para essa podcast. Esse podcast durar uns 4 horas. Cara, mano, vou falar pra você, cara. 100% das pessoas que vêm... Não foi 100% que teve uma pessoa que veio que já sabia que ia durar muito. Mas normalmente as pessoas vêm assim, o que a gente vai falar no podcast? O que eu vou preparar? É igualzinho. Não, mas o que eu preciso fazer? Não, mas aí... Isso... Tá. Cara, quando chega aqui, é isso, cara. É isso, é a gente entregar um conteúdo de valor. É a gente falar do que a gente gosta. É a gente falar do que a gente ama, é falar do que a gente traz para as pessoas, do que a gente muda, do que a gente transforma na vida das pessoas, entendeu? Isso é muito legal. Sim. Isso é o que deixa a gente confortável. Mas, como o nosso tempo já tá ali, ó, estourado,
Eu queria, primeiramente, agradecer muito por você ter aceitado, Obrigado, irmão. ter vindo aí, Obrigado. falar um pouco sobre o que você faz, sobre essa mudança de vida. Desculpa te apertar um pouco, mas eu acho que são essas horas que as pessoas de fato param para prestar atenção Sim. no que a gente está falando e entendem o que a gente quer passar para elas, entendeu? Então eu acho isso importante, tá? Eu não gosto de te preparar para isso durante esse momento de Sim, conversa, sim. porque senão não ia ser do jeito que foi. Não ia ser. Entendeu? Então eu acho que isso é importante. Então obrigado por você ter aceitado esse desafio, ter aceitado estar aqui e falar sobre o que você gosta, sobre o que você ama, Sim. tá? E antes de eu finalizar esse podcast aqui, onde é que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Fala um pouco do seu Instagram, o que tem lá, o que eles vão encontrar lá? Instagram, psicólogo.samuel. Lá você vai ser acolhido, abraçado, tá bom? Com muito carinho. Às vezes vai doer um pouquinho que eu vou falar, tá bom? Vai mexer na sua ferida, mas é pra gente trabalhar nela, tá bom? Não sou nada romântico, nada um psicólogo formal. E sim, eu abraço todo paciente meu quando termina a sessão de terapia. Ah, não pode abraçar. Eu abraço, porque eu sou carinhoso. Eu sou, de fato eu sou. Apesar de ser duro na fala, mas eu acho que eu gostaria de deixar essa frase de Jung, né? Domine todas as técnicas e todas as teorias, mas quando for tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. Boa. É bonito. Essa é boa. É Eu bonito. gosto dessa frase. Então, assim, se eu perco a minha humanidade ali no atendimento, eu sou um profissional muito ruim. É verdade, virou um Entendeu? robô, virou uma inteligência artificial. Sim. Então me ache lá no Instagram, psicólogo.samuel, é o meu meio de comunicação, digamos hoje. Legal. E pessoal, ficou alguma dúvida do que o Samuel faz? Vai lá no Instagram dele. O Instagram dele também vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? E enche a caixa desse cara de DM, que eu fiquei sabendo que ele responde todo mundo lá no Respondo Instagram. todo mundo. Tá? Então manda pra ele suas Demora, mas dúvidas, respondo. manda suas dúvidas, manda seus Depois questionamentos. deixa meu contato também aqui. Se não gostou também, fala pra ele que não gostou, entendeu? Manda É bala. pra falar tudo mesmo, a gente tá aqui pra isso, tá? Não Então, sou a Coca-Cola no deserto, nem o alecrim dourado, não vou me ofender não. muito bom, cara. Então é isso. Pessoal, pra quem ainda não sabe, vai me encontrar lá no @AugustoDiasOFC de oficial, tá bom? Então lá também vai ter bastante conteúdo de qualidade, assim como no Instagram do Samuel. Eu falo bastante sobre a hipnoterapia, falo muito sobre a Segue questão ele. do burnout, né? Que é um problema que está acometendo muita gente aí nos trabalhos, até por conta dessa falta de Sim. apoio e influência que as empresas dão na saúde mental e física também, tá? Então, fica aqui mais um episódio maravilhoso do PlenaCast, episódio 12, finalizando aí o 3º mês de podcast, cara. Então, ó, vai lá no coraçãozinho lá, ó. Amor. É isso. E mais uma vez agradecendo a Vox to You, essa escola de oratório maravilhosa que patrocina esse podcast, que dá pra gente essa oportunidade Perfeito. de falar Gratidão. isso para as pessoas, né, de entregar esse conteúdo de qualidade. E mais uma vez, vai estar todos os nossos Instagram, todos os nossos meios de contato vão estar na descrição aqui desse Temos que vídeo. trazer o Fábio para essa conversa aqui. Não, o Fábio já esteve nessa Trazer de conversa, mas ele tem que voltar. Nós vamos fazer umas perguntas difíceis. Bom é isso. Isso aí. A gente traz uns negócios difíceis. Umas perguntas bem E maquiavélicas. o legal do Fábio, cara, que ele consegue, antes de falar a pergunta difícil, trazer uma introdução. Ele deve ser evidente. alguma Ele coisa assim. traz, aí eu falo, caraca. Teve muita gente que falou no podcast dele, ele falou, cara, esse cara é muito inteligente. É isso aí. Nunca falaram isso pra mim, infelizmente. Poxa vida. Tô zoando, tô brincando. Pessoal, por favor, né? Externem. Tô brincando, pelo amor de Deus. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui, por você estar assistindo a gente até esse final, ou que se você só assistiu um pouquinho, que você tenha tirado alguma coisa daqui de bom pra você. E esse é o nosso propósito, esse é o nosso legado aqui dentro, é trazer, nem que seja 1% de tudo que a gente falou pra você, que isso tenha feito sentido pra você, que você use isso na sua vida. E caso você não saiba como usar isso na sua vida, procura gente, procura ajuda, procura um suporte, uma pessoa que possa te apoiar nisso que você está passando hoje, porque tudo tem solução, tá bom? Então, fica aqui mais uma vez a minha gratidão e a gente está finalizando mais esse episódio. Só pontuar. Posso? Claro.
Se ficou alguma dúvida, né? Porque a gente fala sobre vários assuntos aqui. Por favor, entre em contato comigo, com o Augusto. Está aí com o coração aberto para atender, acolher com carinho, com atenção. Às vezes eu percebo em alguns podcasts que eu vejo, pessoas elas colocam ofensas lá, mas na verdade eu poderia perguntar para o próprio entrevistado, entendeu? Perfeito. Sam, eu não entendi isso, Augusto, eu não entendi isso. Tá bom, ó, aqui ó, paz e amor, ok? Fica bravo com o PC não, se doeu aí é porque entrou na sua mente de alguma forma, né? Bom demais, cara. Então, pessoal, é isso. Lembrando, o PlenaCast, toda quarta-feira, às 20 horas, tá bom? Lá no YouTube do Plenamente Instituto, tá legal? Então, nos despedimos mais uma vez e valeu! Valeu!